Olá, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao meu canal, o canal do pastor Júnior Figueira. Eu quero convidar você, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui nesse canal, porque eu creio que você será edificado por Deus através dos nossos conteúdos aqui. Também aproveita para deixar o seu like aqui nesse vídeo e já compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, manda lá nos grupos, envia para todos os seus amigos, porque eu creio que algumas pessoas estão precisando ouvir isso aqui. E a gente vai falar sobre ansiedade. De forma mais específica, a gente vai tentar aqui entender como lidar com a ansiedade. E esse tema, ele é muito, eu diria que necessário para os dias que nós estamos vivendo, até porque as pessoas estão sofrendo com isso. Eu tenho certeza que você que está me assistindo, você conhece alguém que está tendo problemas com isso. Talvez você esteja tendo problemas com isso, talvez você já teve problemas com isso. E é muito bom que nós olhemos para a Bíblia, a palavra do nosso Deus, que nos orienta, que nos ensina. É muito bom a gente olhar para a Bíblia e entender o que ela fala sobre isso. Primeiro que é preciso, eu diria que identificar quando a ansiedade se torna um problema. De certa forma, todos nós temos ansiedade, né, em relação a algo, em relação a alguma coisa. Você agenda uma viagem, você diz, olha, eu estou ansioso para fazer essa viagem, eu estou ansioso para ir no culto, eu estou ansioso para visitar a namorada ou namorado, enfim. Nós temos essa ansiedade natural, que eu diria que é algo totalmente possível aí de ser, eu diria que a gente lida com isso de uma forma muito natural, é algo que não nos atrapalha. Mas, como eu e você sabemos, existe um certo nível de ansiedade que extrapola o que é natural, que vai tomar aí dimensões muito maiores, não é, do que a gente é capaz de lidar. E aí se faz necessário que a gente tome cuidado. Em alguns casos, muitas pessoas acabam recorrendo à ajuda de profissionais. Nenhum problema com isso, você pode fazer, mas sempre é bom que a gente conheça como que a Bíblia, ela nos orienta a lidarmos com isso. E eu gostaria de me utilizar aqui de uma história, ou melhor dizendo, de um texto, né, que nós temos aqui na Bíblia, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Né? E é óbvio que nós estamos falando aqui de palavras de Jesus. Então, eu queria que você pensasse sobre isso com muito carinho. Como que nós podemos lidar com ansiedades? O que está acontecendo lá no capítulo 6? Capítulo 6 de Mateus se trata de Jesus, ele apresentando para os seus discípulos e para o público, para a multidão da sua época, verdades a respeito do reino dos céus. Né? O capítulo 6, assim como os capítulos que vêm depois, nós temos ali, começando já no capítulo 5 de Mateus, o Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, Jesus abre o sermão falando sobre bem-aventuranças e avança falando de outros temas. E é interessante porque Jesus ele vai falar sobre o problema do amor ao dinheiro. Ele fala sobre Mamon, né, o Deus do dinheiro, e ele combate isso no seu sermão, como é prejudicial para nós sermos avarentos, como é prejudicial para nós amarmos o dinheiro. E em cima, né, logo em sequência, Jesus fala sobre como os seus discípulos não precisavam estar preocupados com o dia do amanhã. É muito interessante porque é algo tão presente, né, tão real e tão atual que Jesus está falando. A palavra de Deus ela é viva, não é? Ela não está limitada ao tempo. E quando nós vemos Jesus falando sobre estar preocupado com os cuidados dessa vida, os cuidados do amanhã, então nós vemos como isso fala a nossa geração. E Jesus ele até usa o exemplo dos pássaros, dos lírios dos campos, como
tudo isso que é a natureza que Jesus criou, que Deus criou, como tudo isso é muito bem cuidado e administrado por Deus. Deus, ele cuida, não é, da natureza, Deus cuida das aves, Deus cuida da vegetação, Deus, ele cuida de tudo. E o que Jesus está falando é, olha, vocês não precisam, assim como os demais, ou seja, assim como aqueles que não têm Deus, vocês não precisam continuar ansiosos e preocupados com o dia do amanhã, com o que vai comer, com o que vai vestir, com aquilo que você precisa para manutenção do seu corpo. Em cima disso, Jesus, ele fala então sobre a importância dos seus discípulos não se portarem como se tudo dependesse deles, mas que eles compreendam que tudo isso depende de Deus o Pai. E isso já vai nos dando aqui um pavimento para que a gente compreenda como lidar com a ansiedade. E Jesus conclui dizendo, olha, não vos inquieteis, pois, pelo dia do amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Em cima dessas palavras de Jesus, eu gostaria de elaborar com vocês, então, esse entendimento de como lidarmos com a ansiedade. A primeira coisa que eu quero pontuar, e se trata aqui de um vídeo devocional, objetivo, rápido, então a gente vai ser bem direto ao ponto. A primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto, que se refere aos discípulos de Jesus, é sobre a consciência de que temos um Pai. Então, como que a gente lida com ansiedade? Você que está todo, eu diria que aflito, ansioso, preocupado com tanta coisa, com tudo que está acontecendo, com o que vai ser da sua vida, da sua família, do seu país, enfim. Tudo começa com consciência de que tem um Pai. Olha só, quando você é criança, não é quando você era criança, é interessante como a criança lida com os problemas, não é? Pelo menos uma criança que cresce num lar saudável, onde graças a Deus é o meu caso, eu cresci num lar saudável, tendo pai, tendo mãe presentes na minha vida. E qualquer problema na vida de uma criança que tem, não é, essa estrutura, ela leva para o seu pai. Ela sabe que se alguma coisa ali acontece, ela tem um pai para resolver para ela. Então, se alguma coisa ocorreu na escola, alguma coisa ocorreu em qualquer situação, você sabe que tem um pai. Então, a criança, de certa forma, ela é muito menos preocupada com as coisas. A criança come, mas ela sabe que o pai dela está comprando a comida. A criança utiliza ali a energia elétrica, água, ela sabe que tudo isso é o pai que está pagando. Então, a criança, ela é muito menos preocupada com essas questões porque ela sabe que tem um pai que está providenciando tudo para ela. A mesma coisa se aplica a discípulos de Jesus. Por que nós não precisamos ficar ansiosos e aflitos com o dia do amanhã? Porque nós temos um Pai. Então, precisa eu ficar aqui, não é, quebrando a minha cabeça, preocupado, perdendo noites de sono, sendo que é só eu me lembrar e ser consciente de que eu tenho um Pai. Então a primeira coisa que Jesus está falando é o vosso Pai Celestial. O vosso Pai Celestial. A primeira coisa que você precisa fazer para vencer a ansiedade, para vencer esse transtorno de ansiedade que você está tendo é seja consciente de que você tem um Pai. Seja consciente de que você tem um Pai. E assim como uma criança recorre ao seu pai, você, discípulo, recorre ao seu Pai Celestial. A segunda coisa que eu pontuo aqui, para que a gente possa lidar com a ansiedade, eu quero trazer 3 pontos aqui. Então, o primeiro ponto é consciência de que você tem um Pai. Segundo ponto, se você quiser anotar, anota aí para você não esquecer, depois você coloca lá na sua geladeira para você não esquecer disso. Segundo ponto, se liberte de algumas ambições. Ok? Se liberte de algumas ambições terrenas. Jesus está falando com os discípulos sobre cuidados com aquilo que é essencial. Roupa, comida, ou seja, coisas essenciais.
Qual que é o problema da nossa geração? A gente vive a era das redes sociais. As pessoas estão no Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. E nós temos nas redes sociais pessoas que vivem, não é? Definitivamente lucram em cima de vender uma vida que não existe. Então as pessoas, elas tentam ostentar e ostentam nas redes sociais uma vida que não existe. E aí, isso tudo gera nas pessoas do nosso tempo ambições. Então, a pessoa não está feliz mais com aquele carro simples que ela tinha. Aquele carro que leva ela para todo lugar, aquele carro que não é útil. Ela agora viu o carro daquele influenciador, ela quer um carro daquele. Então, ela fica totalmente ansiosa com aquilo, desesperada por ganhar mais dinheiro e ter mais condições. Então, a pessoa, ela não se contenta mais com uma casa que tem ali 3 quartos, uma sala, uma cozinha. Ela quer uma casa que tenha muitos quartos. Ela olha para aquilo que está na internet e ela quer se comparar com aquilo. Ela permite que aquilo gere nela uma ambição totalmente fora de medida. E aí a gente está vendo um monte de gente sofrendo, um monte de jovens sofrendo, um monte de adolescentes sofrendo, porque se compara com pessoas da internet. Porque se compara com pessoas da internet e isso tem gerado ambições. As pessoas estão ficando muito ambiciosas. Você percebe que se for pela cabeça de alguns influencers da internet, ninguém mais vai ser funcionário. Vai todo mundo virar patrão de alguma coisa. Não é? Vai todo mundo virar chefe de si mesmo. Ou seja, as pessoas agora não querem mais trabalhar para ninguém. Ela quer ter o negócio dela. Ela acha que trabalhar para alguém, ganhar um salário digno, é algo que não é legal, que não é, eu diria que é bonito, né? Então vejam vocês como as coisas têm mudado. As pessoas estão ambiciosas, não é? Não estou falando aqui contra você que quer empreender, você que quer se tornar um empresário, que Deus te abençoe. Mas se não for assim, se você for um empregado, tá tudo bem. Se você tem um salário, tá tudo bem. Nem todo mundo tem que abrir uma empresa, certo? Nem todo mundo tem que ter carros importados. Não é isso que define felicidade. Você sabe disso. Você sabe que não é isso. Então, cuidado com algumas ambições que estão sendo plantadas nas pessoas através das redes sociais. Será mesmo que nós precisamos do que está sendo colocado, o que a gente precisa na rede social? Tome cuidado com isso, né? Então, se liberte dessas ambições, se liberte. E terceiro e último ponto que eu cito para vocês, como lidar com a ansiedade. Você precisa aprender a lidar com um problema de cada vez. Olha o que Jesus conclui falando, olha, basta cada dia o seu mal. Ou seja, hoje você tem algo para resolver, resolva. Mas não tenta se ocupar em resolver coisas que é para amanhã. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui deu certo. Até aqui Deus te ajudou. Não se ocupe com coisas do amanhã. Lida com cada coisa de uma vez. Se você tem um problema hoje na sua vida, Deus já te deu condições para lidar com ele hoje. Mas os problemas do amanhã você ainda não está em condições de lidar. Então, respeite o time, respeite o tempo, respeite a ocasião. Resolva o que tem que resolver hoje e o amanhã você espera chegar para que você possa resolvê-lo também. Eu espero que com essas dicas aqui, esses 3 pontos que eu citei para vocês, fique mais fácil de você lidar com problemas com ansiedade, que você possa conseguir vencer isso em nome de Jesus, sabendo que a Bíblia, ela tem resposta, ela vai te ajudar, ela vai te orientar em tudo, inclusive nesse assunto. Que Deus abençoe você. Se esse vídeo foi bênção para você, faz o favor, me ajuda a crescer esse canal, divulga para todo mundo que você conhece, manda esse vídeo para alguém, compartilha nos grupos da sua igreja, amigos, irmãos em Cristo, enfim, todo mundo. Eu creio que tem muita gente precisando ouvir isso aqui. E a gente vai estar aqui sempre trazendo vídeos assim, vídeos devocionais e vídeos que são
importantes para alimentar a nossa alma, para direcionar as nossas vidas. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e que Deus abençoe você em nome de Jesus.